Fala rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal. Tava aí um tempinho sem postar, uma semana, mas estou voltando aí pra postar todos os dias aqui no canal. Vamos começar aqui vendo logo a coletiva do Felipe Luiz sobre esse jogo aí do Botafogo da Paraíba, né? Que o Flamengo jogou no Maracanã e tomou ainda 2 gols desse time. Vamos ver aí o que o Felipe Luiz falou sobre esse jogo e como é que vai ser a preparação do Flamengo para enfrentar o Palmeiras na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada no que ele falou. O vídeo é lá da Flamengo TV, o link vai estar aqui na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Felipe, em meio a esse calendário apertado aí, hoje você conseguiu dar oportunidade a muitos garotos, né? Alguns que vinham pedindo passagem, outros pela primeira vez, como o caso do João Alves, que foi muito bem, muita personalidade, o Lohan voltou a ter chance, né? Deu muita dinâmica ali. Queria que você falasse sobre quão gratificante é e ver eles dando resposta em campo também num jogo tão importante. Bom, a base sempre importante. E o bom disso é que eu conheço praticamente todos esses meninos, foram meus jogadores tanto no Sub-17 como no Sub-20. E hoje eu consegui dar minutos para alguns deles, para eles poderem se ambientar com o que é o profissional, ficar perto dos jogadores. E principalmente porque temos que, claro, sempre que puder oportunizar a base, sabemos que é importantíssimo porque é como se a gente tivesse contratado jogadores novos, né? E ter esses jogadores aí rendendo é muito importante pra gente. Felipe, Letícia Marques do GE. Bom, entrando um pouquinho também no que o Lázaro falou, você usou o jogo de hoje para dar oportunidade não só aos atletas da base, mas também a outros atletas que precisavam de alguns minutos. Foi um jogo de muitos testes. Queria saber de você o que você considera que você mais acertou na escalação hoje. Talvez um Varela como titular, você tinha um Wesley à disposição, um Cebolinha jogando ali numa nova posição, quase como um 10, que é uma posição que você precisa quando não tem uma Arrascaeta. Queria saber de você, qual é o seu mérito, assim, seu maior mérito que você avalia hoje na escalação? Não, como eu sempre falo para vocês, eu sempre coloco o que eu acho que eu tenho de melhor para poder vencer o jogo, né? No último jogo eu não pude contar com alguns jogadores, já seja por lesão, já seja por indicação do departamento médico, e outros jogadores durante o jogo acabaram não tendo condições de acabar. O caso do Bruno Henrique contra o Botafogo. Então muitas das decisões, né? Eu já falei uma vez, eu não gosto de poupar, não é do meu perfil. Só que às vezes é inevitável que aconteçam essas lesões, esses jogadores que não conseguem estar pronto para performar durante o jogo. Hoje, dentro do que eu tinha disponível, eu escolhi o que eu tinha de melhor porque eu não subestimo nenhum adversário, eu acredito que todos são difíceis. O Central Córdoba, né, como vocês mesmos disseram que era muito fraco, demonstrou que ganhou da gente aqui dentro e nós não podemos subestimar ninguém. Então, sempre no primeiro caso, meu primeiro ponto era tentar fazer o resultado e depois, se desse para oportunizar, ia oportunizar. Acredito que o time fez um grande primeiro tempo, muito bom, controlamos o jogo, fizemos boas jogadas e os gols, né? Os jogadores que se reencontraram com os gols, e depois, claro, conforme foram passando os minutos e o adversário também tinha uma arma importante, que era o contra-ataque, ataque ao espaço, e acabaram fazendo um gol ali, o segundo gol deles aí num rebote de escanteio. Mas acho que foi um jogo muito bom para poder dar oportunidade para esses jogadores que vêm jogando menos e que possam ganhar minutos e confiança. Felipe, boa noite. O Flamengo entrou nessa terceira fase da Copa do Brasil com uma obrigação muito grande, né, pelo favoritismo, diante do adversário, cumpriu a sua obrigação pela classificação. Houve clubes que não conseguiram, né, cumprir essa obrigação e confirmar o favoritismo. O Flamengo está classificado. Mas qual, no seu entendimento, o principal proveito que você conseguiu tirar dessas duas partidas da Copa do Brasil? Boa pergunta. É que todo jogo ele deixa alguns detalhes, né? E no primeiro jogo, por exemplo, que jogamos lá no Maranhão, foi um jogo muito difícil, muito complicado, um adversário, um campo muito alto, e o time se comportou de uma forma muito sólida aos 90 minutos, né? E hoje, durante o jogo, a gente viu um time com muita intensidade, muita troca de passe, principalmente velocidade na circulação de bola, e causamos muitas dificuldades. Esse jogo foi bom por vários aspectos assim que eu falo táticos. Os jogadores se encontraram, né? Eles encontraram os espaços, porque no final das contas quem joga e quem decide a jogada são os jogadores. O único passo que eu faço é dar o caminho para eles e depois eles que resolvem. E eles encontraram
e também nos dá pistas de onde a gente pode sofrer. E por isso que é com esse time que nunca tinha jogado junto, né? Então realmente temos que trabalhar nesses aspectos que precisamos melhorar, mas bem contente com a performance. Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. No início do ano, quando o Flamengo contratou o Juninho, você até numa entrevista coletiva você falou sobre ele, sobre a chegada dele, que ele tinha características que encaixavam muito com o seu estilo de jogo e que era um jogador que estava chegando para jogar, para, né, ser de repente ali uma opção ao Pedro, o Gabigol tinha saído, enfim. Só que a gente tem visto que o Juninho não tem tido muitos minutos, às vezes entra e não consegue se encaixar muito bem. Eu queria entender como é que está esse processo de adaptação do Juninho, o que tem acontecido com ele, como é que você vê o momento do Juninho no Flamengo. Vejo que os jogadores eles falam no campo e o Juninho já teve momentos aqui bons, fez o gol na final do Campeonato Carioca, entrou, foi importante em alguns jogos e para mim é isso, o jogador que joga 5 minutos às vezes ele é mais importante do que o que joga 85, porque ele entra e é capaz de mudar um jogo, de fazer um gol e entrar para a história nos últimos minutos. Então para mim não está na quantidade, está na qualidade dos minutos que ele joga. O Juninho, entendo que ele está num período ainda de adaptação, não está no seu melhor momento, né, eu diria assim, mas estamos aqui para trabalhar, para dar todo o apoio para que ele possa ser o Juninho que a gente espera, que ele espera dele. E enquanto isso, continuar trabalhando e as oportunidades chegarão e assim que ele falar sempre que, como todos os outros falem no campo, ele vai ter cada vez mais minutos. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte, também Rádio Roquete Pinto. Hoje você teve uma vitória tranquila, né? Conseguiu a classificação, mas aí vira a chave domingo, né? Como você mesmo diz, a gente tem um calendário muito tomado de competições, um privilégio para o Flamengo estar disputando essas competições. E você teve hoje o Pedro 90 minutos em campo, a Arrascaeta também entrou depois de ter ficado fora contra o Botafogo. Queria, se você já tem algum pensamento para o jogo de domingo, que é contra o líder do Campeonato Brasileiro, um jogo, né, como a gente fala, que vale 6 pontos, se você já tem algum pensamento em relação principalmente a esses dois jogadores, pelo gramado sintético, pela minutagem, pelo controle, e aí queria ouvir um pouquinho de você. Não, temos 4 dias para recuperar até esse próximo jogo. 4 dias é um tempo muito bom para que todos os jogadores que jogaram hoje possam se recuperar a tempo para o jogo. Não sei ainda, a partir de amanhã eu vou começar a estudar o Palmeiras, vou decidir o plano de jogo, que jogadores vão começar, e sei que os dois estão prontos se eu precisar para poder. O Arrasca, como eu falei, não tinha condições de jogo no domingo, e hoje sim, para poder continuar se condicionando, teve 20, 25 minutos para poder não se descondicionar e chegar em plena forma pro domingo, né? Então, são jogadores que, principalmente o Pedro veio de uma lesão muito extensa, mas que está cada vez mais pegando ritmo, entrando em forma e para poder ajudar os companheiros. Assim que eu decidi, eu vejo que jogador vai começar o jogo. Enfim, rapaziada, a única coisa boa desse jogo foi ver o Lohan em campo, porque é um moleque que eu gosto demais, eu gosto demais do futebol dele. Quase fez um gol, né, cabeceou uma bola e deu um chute muito perigoso. Fora isso, cara, os mesmos erros, Flamengo farelado assim em campo, fisicamente, parece desconcentrado também, não sei. Todo jogo é a mesma coisa, com titular, com reserva, ali talentos individuais, um lampejo ou outro, e tirando isso não acontece mais nada no jogo, mas é o que eu vejo no jogo, né? Eu não sei se você tem essa mesma visão, mas deixa aí nos comentários qual é a sua opinião, se você está satisfeito com o desempenho do Flamengo, se você percebe também esses erros de passe absurdos, se você vê que o Flamengo agora nem consegue um tempo jogar bem, o Flamengo não controla mais os jogos, o Flamengo deixa o jogo muito nervoso, e essa é a minha percepção. Deixa aí nos comentários se você tem a mesma percepção que eu, ou se eu estou maluco. E se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.